Olá, meu povo, vamos lá, né? Bom, depois desse pontapé inicial, e nem tem muita coisa também envolvendo a parte de ângulos na nossa circunferência, eu trouxe algumas questõezinhas envolvendo a parte de relógio de ponteiros para vocês. Por quê? Porque tem eu não digo uma tendência, mas desses assuntos também envolvendo a parte de circunferência. Nessa situação de ângulos, a gente precisa ter uma interpretaçãozinha, uma visão, um raciocínio lógico, tchutchuquinha para esses casos de ponteiros, tá bom? Separei acho que uns 3 exercícios para que a gente tenha ideia e que eu passe, tá? Umas dicas, digamos assim, para vocês, umas regrinhas que precisam ser seguidas para esse caso, tá bom? Vamos começar? Bora lá! Já estamos aqui no nosso matemática começando do zero. Está aqui a primeira. Essa aqui é bem tranquila, ainda não é de relógio, mas envolve o nosso ângulo central. Meia pizza foi dividida em 3 fatias, cada uma delas com um ângulo diferente, como mostra a figura. Uma de x, 2x e outra x menos 20. Se a pizza inteira tivesse dividida em... Eu vou até parar aqui, porque esse aqui já é um outro complemento, eu vou pensar aqui. Pessoal, o que é que eu tenho aqui? Como ele próprio diz, meia pizza. Pensando em meia pizza e também falando em ângulos, nós podemos deduzir que todo este ângulo, o ângulo raso, vale 180 graus. Tranquilidade total, logo, se eu somar os 3 ângulos que ele diz que são diferentes, ele vai ter que ser igual ao nosso ângulo raso, 180 graus. Vai dar 4x é igual, passo menos 20 para o outro lado, vai mais 20. Ou seja, 4x é igual a 200. X é igual a 200 dividido por 4, vai me dar 50 graus. Ou seja, 50 graus, 100 graus e 30 graus. Agora a gente chega lá. Se a pizza inteira tivesse sido dividida em fatias iguais, todas com um ângulo de x menos 20, ou seja, 30 graus, que nós acabamos de descobrir aqui, o número de fatias dessa pizza seria... Pessoal, quantas seriam as fatias? É pegar a pizza inteira. Uma pizza inteira tem quantos graus? Já falamos, 360 graus. É pegar o total de fatia, o total do ângulo da minha circunferência 360 e dividindo pelo ângulo de cada fatia, que é 30. Corta 0 com 0. Perdão. 36 dividido por 3 dá 12. 12 o quê? Nada de graus. 12 fatias. Opa, calma, Beth. Gabarito da nossa questão, letra D. Deixa eu só pedir desculpas pela tossezinha, que a garganta não está muito boa do pH, mas a gente vai seguir o jogo. Já pede uma desculpa antecipada para vocês. Bora para frente. Agora eu acho que já vem de relógio. Tá aí um relógiozinho aí pra gente. Observe os ponteiros nesse relógio. Decorridas 3 horas, qual é o ângulo formado entre os ponteiros? Pessoal, agora vamos para a nossa ideia. Tá certo? Bom, o que é que a gente sabe com relação a isso? Que o ângulo da nossa circunferência, do nosso relógio, é 360 graus. Note também que o relógio ele é separado em 12 partes, que são as horas, de 1 a 12. Ou seja, nós podemos deduzir que se eu pegar 2 ponteiros, e por enquanto eu não vou ligar para o tamanho dos ponteiros, é só para dar a ideia para vocês, onde se ocupa um espacinho desse aqui, quanto vai valer este ângulo central? Se eu dividir o meu relógio em 12 partes, cada parte terá um ângulo de 360 dividido por 12 de 30 graus. Ok? Então, primeiro de tudo, uma diferença entre hora, digamos assim,
do meio-dia, do 12 para o 1, vai formar exatamente em cima do 12 e em cima do 1, um ângulo de 30 graus. Tudo bem? Isso é bem tranquilo. Pessoal, qualquer ponteiro que você colocar exatamente em cima de um número e o seu posterior, por exemplo, 4 e 5, 6 e 7, 11 e 12, vai dar 30 graus. Tudo bem? Até aí, bem tranquilo. O problema da história, eu vou inclusive mudar a cor agora, é que, como eu coloquei, se ficar em cima dos números, 30 graus. O problema é que não é assim que o nosso relógio funciona. Não é, por exemplo, digamos que eu tenho 3 horas, tá? Que é até o que ele pede na questão, 3 horas. Vamos só chegar no da questão e aí depois eu comento um pouquinho mais, tá? Então, qual é a ideia aqui? Vou tirar o meu ponteiro, ele quer exatamente 3 horas, se estava no meio-dia, eu vou ter então bem aqui. Agora sim, ó, bonitinho o meu ponteiro. Vai estar em cima do 3 horas e vai estar em cima do 12. Ou seja, é um pedacinho, é dois, são dois pedacinhos, é dois, são dois pedacinhos, 3 pedaços. Logo, 3 pedaços de meu ângulo, até deixar assim, são 3 pedaços de 30 graus, que vai me dar 90 graus, gabarito nossa questão, letra C. Até aí tudo bem, questãozinha bem tranquila, tá bom? E agora eu vou mudar de cor para a gente falar um pouquinho mais, que isso agora é que é importante, tá certo? Aqui de azul. Pessoal, digamos que eu estou aqui em 3 horas. O ponteiro dos minutos começa a andar, né? Vai dar a volta completa e quando chegar de novo no 12, vai estar em 4 horas. Esse ponteiro das horas vai estar em 4. Mas não é assim. Roda direto, tá no 3, né? Chegou, virou, clique, muda para o 4. Não é assim que o negócio funciona. A cada minuto que eu andar do meu ponteiro dos minutos, esse ponteiro das horas anda um pouquinho, tá certo? Ou seja, o que é que vai acontecer com o ponteiro das horas? O ponteiro das horas, ele vai levar 60 minutos para andar 30 graus. A cada passinho que o ponteiro dos minutos vai andando, este ponteiro vai se mexendo bem pouquinho. Quanto? Daqui a pouco a gente vai ver. Mas a ideia é o quê? Vou mexendo o ponteiro dos minutos, o ponteiro das horas vai se aproximando da próxima hora. Como eu disse, não é aquela história, se é 3, quando eu der a volta completa e virar no 12, ele pula para o 4. Não, ele vai andando de pouquinho em pouquinho, até chegar no 4. Ou seja, ele leva 60 minutos para andar 30 graus. Assim, fazendo uma regrazinha de 3, e a gente vai deixar só anotado para vocês aqui, tá certo? A cada minuto, o ponteiro das horas anda meio grau. Meio grau. Certo? Ou 2 minutos equivalem a 1 grau. A 1 grau. Tanto faz, um quanto o outro, tá bom? 2 minutos anda 1 grau, 60 minutos vai dar 30 graus. Então, qual é a ideia? 3 horas. 3 e 1, eu já não tenho mais 90 graus. Por quê? Porque ele se moveu um pedacinho, e este ponteiro da 3 horas não está mais em cima do 3, ele andou meio grau. 3 e 2, ele andou mais meio grau, até que ele complete, quando o ponteiro dos minutos dá a volta completa, ele chegue no 4. Isso é importante. Isso é importante que a gente vai ter que calcular isso também. Ficou legal? Pegar mais ou menos. Pois então vamos para uns exercícios para a gente fixar um pouquinho
o que a gente acabou de falar. Olha essa daí. Considere que a figura não está abaixo do lado, mas não tem problema. Tá certo? Não tem problema. Cadê minha caneta? Ixi, Maria, perdi. Tá aqui. Considere que a figura representa um relógio analógico, cujos ponteiros das horas, o menor, e dos minutos, o maior, indicam 3 horas e 40 minutos. Nessas condições, a medida do menor ângulo em graus formado pelos ponteiros, ou seja, ele quer isso aqui. Ele quer isso aqui. Tudo bem? Então, vamos ver o pensamento. Inicialmente, vamos pensar assim. Se esse ponteiro aqui estivesse exatamente em cima do 3, e, logicamente, o outro em cima do 8, que ângulo ele estaria sendo formado? Sabemos que a cada pedacinho desse vai dar 30 graus. 30, 60, 90, 120, 150. Certo? Do ponteiro 3 para o ponteiro 8, são 5 pedaços, 5 partes. Como cada parte vale 30 graus, a gente já provou isso, isso vai me dar 5 vezes 30, 150 graus. Não, PH, não tem isso não, calma. Se tivesse em cima do 3. Se tivesse em cima do 3. Então, qual é o pensamento agora? Espera aí, vamos para a parte 2. A parte 1 é aqui. A parte 1 é aqui. Qual é a parte 2? É descobrir quanto do ponteiro das horas, quanto o ponteiro das horas andou. Ora, quanto foi que o ponteiro dos minutos andou? O ponteiro dos minutos andou 40 minutos. Nós sabemos que nesses 40 minutos, a cada 2 minutos, ele anda 1 grau. Logo, se ele andou 40 minutos, você vai ter que o ponteiro das horas andou 20 graus. Andou 20 graus. Tudo bem? Ou seja, este pedacinho daqui para cá, que foi o que ele andou, vale quanto? 20 graus. Sobrou então quanto? 10 graus. Sobraram 10 graus. Ou melhor dizendo, se eu pegar os 150 que ele andou e tirar os 20, vai dar 130 graus. Pegar como essa história dos 10 graus aí que você colocou, imagine o seguinte, se o ponteiro chega no 4, do 4 para o 8, vai dar o quê? 120 graus. 120 graus. Mas ele não chegou no 4 ainda. Ele está um pouquinho mais acima. Quanto é um pouquinho mais acima? 10 graus. Foram os 20 graus que ele já andou, faltando 10 para completar os 30. Melhorou aí no cucuruto aí? Para ficar bem legal para a gente. Tá bom? Então, essa é a ideia que a gente precisa ter envolvendo a parte dos até que ele colocou, faltou a palavrinha para mim, dos relógios analógicos, dos relógios com ponteiros. Tá bom? Eu acho que tem mais uma ou duas para a gente dar uma olhadinha para fixar esse conceito. Bora! Qual é o valor do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio quando ele marca 11h50? Pessoal, vamos entender aqui, vamos montar um relógio aqui para a gente. O 50 no nosso relógio é aonde? Hein, meu povo? Tem o 12, tem o 11 e tem o 10, né? Sim? O ponteiro dos 50 minutos vai estar aqui, o grande. O do pequeno, ele está saindo do 11, chegando no 12, sei lá, por aqui. Por aqui. Tudo bem? Ficou? Então, menor ângulo, eu quero este pedacinho aqui. Tudo bem? Vamos lá. Então, primeiro pensamento, mudando de cor. Pensamento 1.
Se o ponteiro estivesse exatamente aqui, em cima do 11, representa quanto isso aqui? 30 graus, né? Assim, o seu valor com o seu próximo, né? O 10 e o 11 formam 30 graus. Qual é o pensamento? Eu preciso descobrir este pedacinho aqui, que eu vou chamar agora de 2. Que é o quê? É o andar dos minutos. O andar dos minutos. Eu andei 50 minutos. Eu andei 50 minutos. Isso corresponde em graus a cada 2 minutos 1 grau, logo 25 graus. Ele se aproximou do 12 quanto este pedacinho. Se aqui é 30, aqui é 25 graus. Logo, este menor ângulo será quanto? 55 graus. Gabarito da nossa questão, letra C. Beleza, meu povo? Direitinho? Viram que nos dois casos eu trabalhei com situações diferentes. É o que você pode fazer. O que vai depender é da sua análise da situação dos ponteiros. Quando tem o ponteiro, sem problema. Fica até mais fácil da gente visualizar. Quando não, tenta desenhar. Tá certo? Tenta desenhar. Tá? Existem outras formas de resolução, mas é seguindo dessa forma. Ou eu vou pegar um pedaço do que já teve e ver o que foi que andou nos minutos, como esse que a gente fez, ou eu vou pegar quanto ele andaria e tirar aquele pedaço que falta ele andar, como eu fiz também no exemplo anterior, né? A gente tinha feito 150, e aí eu vi aquele pedacinho que andou do 3 para o 4, diminuindo. Fica a teu critério o que você conseguir enxergar melhor. Tudo bem? Tem mais alguma? Deixa eu ver aqui. Não. Fechamos agora. Parte de ponteiros, é isso que você precisava ver e você aí é testar, é treinar em questões desse caso. Fechou legal? Lindo e maravilhoso. Sempre lembrando que quando eu estiver na posição do 12, do ponteiro dos minutos estiver na posição do 12, o ponteiro das horas vai estar também em cima de dos números, né? Em um dos valores exatos, né? Ele só vai começar a mudar, ele só vai começar a andar quando o ponteiro sair dos minutos 12, né? Do minuto 0 hora, né? Minuto da hora, digamos assim. Fechou legal? Deixa eu molhar o bico aqui para dar uma melhorada na garganta. Bom, exercícios feitos, vamos partir então para a nossa segunda parte que a gente tinha falado, tá aí, do ângulo excêntrico interno, do ângulo excêntrico externo e do ângulo de segmento. O que é que representa cada um deles? Eu acho que eu tenho isso, tá até fora de ordem, mas não tem problema não. Tá aqui, uma circunferência para cada um deles. O que é que eu chamo de um ângulo excêntrico interno? Quando eu tenho duas cordas e eu formo, por exemplo, este ângulo, que eu vou chamar aqui de alfa, é um ângulo excêntrico interno, tá certo? Este ponto aqui não será o centro, não será o centro da circunferência, ele é formado, né? Ele corta, ele terá um arco aqui AB e CD, que são os importantes aqui para a gente. AB, CD. Para que eu descubra o valor do ângulo excêntrico interno alfa, eu vou somar esses arcos e dividir por 2. Sempre lembrando que este arco, você descobre o valor dele com base no ângulo central, tá certo? Para esse caso, eu teria que dar, por exemplo, daqui a pouco acho que eu tenho 2 treininhos aí para a gente verificar essa situação, tá bom? Então a ideia é que eu tendo esses dois arcos, soma e divido por 2, eu vou encontrar o valor deste ângulo alfa, que nós chamamos de ângulo excêntrico interno. Qual seria agora o ângulo excêntrico externo?
Vou botar uma outra letra aqui, uma outra beta, para que a gente não possa confundir. A ideia é que para formar esse ângulo excêntrico externo, é um ponto externo à circunferência, onde eu traço duas retas, duas secantes, onde a partir dele me dará dois arcos. Digamos o arco EF e o arco GH. Se é interno, soma. Se é externo, diminui. Eu vou ter então que, para calcular este ângulo beta, eu terei o arco EF menos o arco GH dividido por 2. Lindo e maravilhoso. Tudo bem até aí? Ângulo excêntrico interno, soma. Ângulo excêntrico externo, subtrai. Ângulos de segmento. Aqui a gente vai precisar brincar um pouquinho o que a gente fala lá. Eu tenho que ter uma reta tangente à circunferência. Tá aqui a minha reta tangente, ou seja, só para deixar muito claro, eu tenho aqui o centro da minha circunferência. Eu tenho aqui o raio. E esse raio, já sabemos, forma com... Vou botar do outro lado que é melhor. Forma com esta reta tangente, no ponto de tangência, um ângulo de 90 graus. A partir daí, a partir desse ponto de tangência, eu traço uma secante. Onde eu vou ter GH e J. Um arco IJ. Aqui eu vou precisar mudar de cor, que ele fica bem apertadinho. Mas este ângulo formado pela secante, que eu vou chamar aqui, acho que é gama esse aqui. Então, a cabeça não está muito boa, mas vamos para este ângulozinho aqui, tá? Este ângulo formado entre a secante e a tangente será o valor do arco IJ sobre 2. O IJ como está sendo colocado aí. 3 regrinhas que a gente tem envolvendo os nossos ângulos na circunferência. Ângulo excêntrico interno, ângulo excêntrico externo e ângulos de segmento. Tudo bem? Se juntam ao que já conhecemos, envolvendo o ângulo central e o ângulo inscrito à circunferência, inscrito na circunferência. Só para fixar o conceito, vem para cá. Tá aí 3 exemplinhos para a gente deixar mais claro a ideia do que nós temos aqui. Tudo bem? Primeiro, vamos para cá. Nosso ângulo excêntrico interno, nosso ângulo alfa, será o quê? O arco para onde eu estou apontando, se bem que tanto faz que esse ângulo aqui também vai ser o ângulo alfa, tá certo? Também oposto pelo vértice, né? Então, qual é a ideia aqui? Eu vou somar 80 mais 40 e dividir por 2. Isso vai me dar 120 dividido por 2. Esse nosso ângulo alfa seria um ângulo de 60 graus. Aqui um pouquinho diferente, mas que vamos trabalhar com a ideia do ângulo excêntrico externo. Ele já me dá o ângulo 30 graus, tá certo? Dá o ângulo 30 graus. E eu vou descobrir esse pedacinho aqui, que eu vou chamar de x. Ou seja, o meu ângulo de 30 graus será quem? O maior, 70, menos x dividido por 2. Menos x dividido por 2. Ou seja, 70 menos x é 2 vezes 30, vai dar 60. Logo, o meu x é igual a 70 menos 60. O meu x será igual a 10 graus. É aquele pedacinho, aquele arco que eu vou ter ali de 10 graus. Por último,
Veja que eu tenho o meu ângulo de segmento. Ele está até mostrando, está bem pequenininho aqui, mas você consegue ver que a ideia é ligar a secante à tangente. Tá certo? Que é esse meu ângulo alfa. Será o meu arco, que ele está me dando de ângulo central, portanto, 110. A metade dele, eu terei 55 graus para este ângulo alfa também. Apenas, logicamente, como fixação do conteúdo, né, do que a gente mostrou aqui no bloco, no slide anterior. Fechou, povo? Anotou direitinho nos seus alfarrábios? Fechou demais. Você já sabe, a gente não pode deixar passar, tem que entrar nos exercíciozinhos. Bora! Considera uma circunferência de centro A, vou até botar de vermelho, né, que fica bem melhor para a gente colocar, A, de BC e D, vértices B, C e D, pertencentes a essa circunferência, sendo o ponto A pertencente ao lado BC, conforme representado na figura que a gente já colocou aí. Considere também que os ângulos de vértices BC e D como ângulos internos ao triângulo BCD. Tudo bem. Sendo assim, é correto afirmar que a medida do ângulo, o ângulo D. E aí ele me dá uma série de situações que a gente vai ter que analisar. Tudo bem? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Olha para cá, um exemplo bem parecido do que a gente fez anteriormente. A nossa reta BC, o nosso lado BC, forma aqui um ângulo de 180 graus, um ângulo central de 180 graus. O que nos leva com a mesma medida do meu arco BC para o meu ângulo D. O meu ângulo D, eu vou até colocar aqui, mesmo sendo, digamos, contra a nomenclatura, porque esse ângulo é um ângulo de 90 graus. É um ângulo inscrito à circunferência que tem os mesmos pontos do ângulo central, cujo ângulo, né, do arco, né, do ângulo central, de valor igual a 180 graus. Como o ângulo inscrito é a metade do ângulo central, 90 graus. Tudo bem? A partir daí, o que é que eu consigo definir também? Eu não sei o valor desse ângulo C, nem deste valor deste ângulo B. Mas eu sei que, obrigatoriamente, B mais C vai dar também 90 graus. É lógico. Por quê? Porque eu tenho um triângulo. Um triângulo tem a soma dos seus ângulos internos igual a 180 graus. Por isso, por que isso é importante, PH? Porque é a nossa resposta. O vértice, o ângulo de vértice D é igual à soma das medidas do ângulo dos vértices C e B. Mesmo que eu não saiba o valor nem de C nem de B, eu sei que a soma deles vai dar 90 graus, que é o mesmo valor do meu ângulo de vértice D. Tudo bem? Tchutchuquinha da melhor qualidade. Vamos mais uma. Na figura seguinte, AB e CD são respectivamente lados de um hexágono e de um eneágono. Hexágono, 6 lados. Eneágono, 9 lados. Tá? Ainda vamos, né, ter aulazinha lá de polígonos, outros polígonos, mas já falamos do hexágono e o conceito aqui não vai mudar muito. Ambos regulares. Aqui já faz um stop in the name of love, porque a ideia de um polígono regular é que eu terei os lados de mesmo tamanho. Sendo lados de mesmo tamanho e também ângulos de mesmo tamanho. Vamos imaginar aqui um hexágono na nossa cabeça. Se eu traçar retas e, logicamente, como está na questão, inscrito à nossa circunferência. Se eu traçar retas rumo ao centro, ou seja, se eu traçar o raio, nós vamos dividir esse hexágono em 6 partes. Fica assim, separado. Eu vou trazer aqui para baixo para você ter a ideia.
Bem feinho, mas tudo bem. Se esse hexágono for regular, vamos imaginar que ele é regular, e eu fizer esses traços, eu vou formar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos iguais. 6 ângulos iguais. Como o ângulo da nossa circunferência é 360 graus, cada pedaço desse, ou seja, este pedacinho aqui, vai ser quanto? 360 dividido por 6, que vai me dar 60 graus. Que é este pedaço aqui. Aliás, não é esse aqui porque não pode ser, mas porque aqui não é o ângulo central. Mas vai ser o tamanho do arco, perdão. É como se fosse um pedacinho desse aqui. Esse pedaço aqui vale 60 graus. Esse pedaço aqui vale 60 graus. Foi até melhor tirar, vou até tirar o P aqui assim, o ângulo alfa do meu hexágono. Por ser regular, pode somar, cada pedacinho vai ser 60 graus, se você somar vai dar 360 graus. A mesma ideia a gente faz, não vou desenhar porque a ideia é a mesma, para o nosso eneágono. O ângulo de um eneágono vai ser quanto? 360 graus, dividido por 9, porque são 9 espaços que eu terei. Portanto, 40 graus. Portanto, este pedacinho aqui será 40 graus. Pronto. Nessa definição, no Stop the Name of Love até aqui, nós já conseguimos descobrir esses dois arcos que a gente tem. Vamos ler o que ele me pede mais. O ângulo APC. Ele quer este ângulo. Ih, PH, mas esse aí a gente não tem não. Calma que a gente tem sim. Presta atenção. Determinado pelas interseções das cordas AD e BC é igual a. Pessoal, eu não tenho. Mas eu posso descobrir este aqui ou este, que vai dar na mesma. São iguais, não é não? X que eu vou botar. Pela nossa regrinha, pelo nosso estudo, nós podemos deduzir que o meu X é o arco de 60 graus mais o arco de 40 graus sobre 2. Isso vai dar 100 dividido por 2, que é 50 graus. Logo, este pedacinho vale 50 graus. E tá até bonitinho aqui. Porque eu vou ter aqui, calma 130, nem cheguei em você, filho. Porque eu tenho uma reta cortada por uma transversal. Ou seja, esse pedaço todo vai valer quanto? 180 graus. Logo, o pedaço que me falta, que é o que ele me pede na questão, que já por azar do pH ele já bateu ali sem querer, é os nossos 130 graus, gabarito da nossa questão, letra D. Belezinha demais, tchutchuquinha da melhor qualidade. Finalizamos aqui esta nossa parte, né? Chegou agora no nosso tempo. Segura aí que eu volto daqui a pouco. Beijo no papai, não, mãe.